The Association International of Paremiology and myself welcome all speakers in this block. I wish you all good work and wishes that the first colloquy online correspond to your expectations. Please, Cecília, go. Muito boa tarde, é um gosto para mim estar a participar neste colóquio. Ainda para, enfim, é para mim uma novidade, uma primeira experiência de tentar trazer a matemática também para os provérbios. Espero muito sinceramente ser bem sucedida. Confesso estar um bocadinho nervosa, vamos ver que tal correm as coisas. Então aquilo que vos trago é a matemática escondida nos provérbios populares portugueses. A forma como organizei esta apresentação tem uma primeira introdução muito breve, depois a metodologia que explica como elaborei o estudo que vos apresento e a parte de desenvolvimento que procura responder essencialmente a estas questões. Que etnomatemática se encontra nos provérbios populares portugueses? Que essa etnomatemática, na nossa opinião, pode estar expressa de modo explícito, de modo implícito ou ainda de modo subtil, e em relação aos quais farei algumas reflexões didáticas da matemática. Gostaria também ainda de referir algumas vantagens que, na minha opinião, se antevêem no uso dos provérbios populares portugueses no ensino da matemática. Terminarei com umas pequenas notas finais. Aqui tenho uma lista de alguns provérbios populares portugueses que são, de algum modo, um exemplo da variedade de temas que são tratados nestes provérbios e que vão desde conselhos de relacionamento pessoal ou social à forma como lidar com animais e com culturas agrícolas, passando por constatações sobre o ensino, sobre por exemplo, ciências naturais, físicas, económicas, médicas e religiosas. A questão que coloquei a mim próprio foi, e o que se passa com a matemática? Na verdade, na minha opinião, a matemática está, como em muitos outros casos, escondida em diversos destes provérbios populares. Isso tal como acontece e está já bem documentado noutros estudos etnomatemáticos. Esta ideia da matemática escondida é um termo que é utilizado pelo professor Paulo Gerdes, que aparece em 1985. E então há vários trabalhos desenvolvidos neste tipo de área, por exemplo, a cestaria, e isto em diferentes zonas do mundo, jogos tradicionais, armadilhas para animais, e também na questão da agricultura e em atividades subsidiárias como a tanoaria e a latoaria. E neste caso estou a falar mais concretamente de estudos desenvolvidos na região do Douro, em Portugal, a região do bem conhecido vinho do Porto. Como não temos conhecimento de estudos sobre a etnomatemática existente nos provérbios populares portugueses, e dada a riqueza destes pela cultura popular que guardam e a potencialidade de utilização no ensino e na aprendizagem da matemática, propusemos-nos então apresentar aqui uma abordagem que eu diria iniciadora a este assunto. A metodologia que utilizamos naturalmente teve que recorrer a um conjunto de várias fontes para conseguirmos uma lista com cerca de 2000 provérbios populares portugueses. Aquilo que fizemos foi proceder à análise etiológica desses provérbios no sentido de identificar aspectos matemáticos subjacentes. E, se fosse possível, e na verdade eu penso que consegui em algum grau, estabelecer as principais características etnomatemáticas definidoras de provérbios populares portugueses. Na primeira fase da análise, aquilo que fiz foi a leitura desses provérbios, a seleção daqueles que, de algum modo, aquilo que eu chamei a minha sensibilidade matemática, referenciou como contendo noções de cultura matemática popular,
e uma segunda fase de análise, essa mais aprofundada, dos provérbios selecionados, procurando estabelecer categorias relativas ao modo como a etnomatemática surge nos provérbios populares portugueses. Aquilo que conseguimos foi estabelecer 3 categorias, modo 1 que designei por explícito, modo 2 designado por implícito e modo 3 por subtil, e que têm a ver com a forma como a etnomatemática surge nos provérbios populares portugueses. No primeiro caso, há referências que exprimem claramente aspectos matemáticos. No segundo modo, há referências que permitem inferir aspectos matemáticos e, finalmente, no terceiro modo, há referências que permitem subentender aspectos matemáticos. Portanto, digamos que os modos vão de uma interpretação mais acessível a uma mais complexa. Portanto, o modo 3 é o mais indireto e o mais subjetivo. A análise desse conjunto de provérbios permitiu-nos identificar a referência a várias noções matemáticas. Aqui destacamos apenas algumas, dado o tempo que temos, mas há outras que se podem acrescentar. Noções como o conceito de função, o conceito de número, a relação de ordem, operações aritméticas e algumas noções geométricas aparecem explicitamente nos provérbios portugueses. Se pensarmos, por exemplo, na questão da correspondência, portanto, na questão das funções e a existência de correspondências. Em alguns casos, essa correspondência é uma correspondência unívoca e que, como é sabido, é o conceito que está na base da definição do conceito matemático de função. Aqui tenho, por exemplo, este provérbio, cada macaco no seu galho, mas trago-vos também aqui 2 que, de algum modo, contrariam um pouco esta ideia de a cada elemento de um conjunto corresponde e apenas um elemento de outro conjunto. Aqui tenho este provérbio do cada um por si, Deus por todos, em que temos um para um e depois o Deus um para todos, um para muitos, e temos o outro caso do mais vale um cavalo com uma sela que 3 selas sem cavalo, em que temos então um cavalo para uma sela, um para um, mais uma vez, e depois uma outra parte em que temos 3 para nenhum. Portanto, há aqui algumas alterações à ideia da correspondência, mas que nos podem ser úteis também como contra-exemplos para explicar melhor aquilo que queremos dizer em matemática com a correspondência de um para um. Continuando então com estas ideias do que diz respeito às funções, também encontramos aspectos ligados à proporcionalidade, à noção de proporcionalidade. A ideia de que, dadas 2 variáveis, uma varia em relação à outra de forma linear, e enfim, aqui estamos apenas a pensar num sentido intuitivo da questão, que uma aumenta e a outra diminui, ou que quando uma aumenta a outra também aumenta. Temos as questões de proporcionalidade, e eu penso que disse primeiro a inversa e a direta. As ocorrências da proporcionalidade inversa são bastante menores em relação aos provérbios que analisei do que as que dizem respeito à proporcionalidade direta. O exemplo que tenho aqui é quanto maior a nau, maior a tormenta, proporcionalidade direta, proporcionalidade inversa, tempo de Santa Luzia, cresce a noite, minga o dia. Passando para a questão do número, o conceito de número aqui também é muito presente nos provérbios populares portugueses. As ocorrências que mais encontramos dizem respeito aos números cardinais. No que diz respeito, claro, portanto, estamos a pensar em números naturais. Depois também temos referências a números ordinais. Também aparece a ideia de paridade e a ideia de metade. Relativamente, tenho aqui alguns exemplos. Um que eu achei mais curioso
é o primeiro que no fundo, o primeiro que apresento para exemplos de número cardinal, porque, como digo, há muitos, mas este tem a particularidade de aparecerem vários números no mesmo provérbio. E, portanto, que é o 4 horas dorme o santo, 5 que não é tanto, 6 o caminhante, 8 o preguiçoso, 9 o porco e mais só o morto. Que, na verdade, me parece um provérbio muito engraçado e, para além disso, consegue ter aqui realmente um número elevado de números cardinais no mesmo elemento. O exemplo para número ordinal é o que é o mais comum, que é o que não há amor como primeiro, no entanto, aparecem mais. O numeral misto, quando, por exemplo, a abóbora semeada na lua cheia dá abóbora e meia, portanto, aqui a ideia do 1 e 1 meio, 1 e 1 meio, portanto, um número misto. E depois a questão de metade, por exemplo, para bom entendedor, meia palavra basta. São algumas das evidências que encontrei para estes elementos. Outros aspectos dizem respeito à questão da ordem, e esta temos aqui, por exemplo, a questão de igualdade, a noção de igualdade, em que o provérbio que aqui vos escolhi é por São Matias, noites iguais aos dias. Relativamente à noção de diferente, por exemplo, passarinhos e pardais não são todos iguais, portanto aqui mais um outro aspecto, e encontrei um ainda que tem a ver com a noção de maior que, na verdade eu só encontrei este, que é a anca da vizinha é maior que a minha. Não encontrei realmente mais que usassem a ideia de maior que, mas já é pelo menos um aspecto que mostra que ela pode aparecer também nestes casos. Relativamente às operações aritméticas, aparece explicitamente a noção de adição e a noção de dobro. Portanto, um pouco a ideia de que podemos pensar no dobro como sendo um caso muito particular e muito especial da multiplicação por 2. A adição, temos aqui a ideia de, por exemplo, no provérbio, 3 burros e um ignorante são 4 animais. Claro que depois a interpretação que se pode dar ao provérbio é outra coisa, mas em termos da operação de adição, ela está aqui bem clara. A noção de dobro ou de multiplicação aparece-nos, por exemplo, em há nojeado, não há pão dobrado, ou então candeia que vai à frente alumia 2 vezes. Portanto, em 2 sentidos diferentes a ideia da multiplicação. Eu peço desculpa desde já, porque às vezes as traduções dos provérbios para inglês ficam um bocadinho, enfim, esquisitas na minha visão. Só de tradução, acho que precisava mais do que ter só a tradução. Relativamente à geometria, também encontramos aqui alguns aspectos geométricos, estão ligados a linhas e a formas geométricas. Temos a noção de círculo, a noção de circunferência e a noção de forma geométrica mais, portanto, pensada a 3 dimensões. Vou avançar agora para o aspecto ligado ao segundo modo, aqui com questões já menos evidentes. E, portanto, nesta categoria, considerei e encontrei aspectos que me parecem ligados a outras noções matemáticas. Temos aqui a noção de conjunto, a noção de número, mas de uma outra forma, mais na construção dos números, a noção de ordem, mas agora com a ideia de máximo, de mínimo e a propriedade transitiva. Temos aqui, por exemplo, a questão o provérbio que eu vos trago para a noção de conjunto é o seguinte: fidalgos, galgos e pardais são 3 espécies de animais. Portanto, aqui nós matematicamente podemos pensar nisto em termos de características para definir conjuntos diferentes, de espécies diferentes de animais. A questão da construção do número, escolhi o grão a grão e enchi a linha ao papo, porque aqui a ideia, mais uma vez, não estamos diretamente a falar dos números, mas estamos, no fundo, a perceber que nós, juntando um a um, vamos construindo o nosso conjunto de números naturais.
o 1, o 2 é o mais 1 e por aí adiante, vamos cada vez tendo uma quantidade maior. Portanto, penso que de algum modo também aqui podemos interpretar que existe noções matemáticas, mas, como digo, de forma menos explícita, portanto, de forma implícita, como indiquei. Temos a questão dos máximos e dos mínimos, por exemplo, com o provérbio junta-te aos bons e serás melhor que eles. Na questão da propriedade transitiva, o provérbio os amigos dos meus amigos são. E vou avançar, porque o tempo passa muito rapidamente. Relativamente a operações aritméticas, aqui também as encontro, mas de uma forma mais implícita. Por exemplo, a questão da subtração. Quando nós dizemos no provérbio quem tem 100 e deve 100, pouco tem, podemos aqui ter a ideia da subtração. Eu tenho 100, subtraio 100, fico com nada, com zero. Portanto, há aqui estes aspectos que podemos levá-los para a subtração. Mais uma vez, a noção de multiplicação, aqui já num provérbio em que vamos para uma forma mais da potenciação. Levanta-te às 6, lá almoça às 10, deita-te às 10, viverás 10 vezes 10. Depois, temos ainda a questão de noções geométricas, agora, mais uma vez, entendidas de modo mais implícito, e eu diria, por exemplo, que podemos pensar no ponto médio, quando estamos a falar no provérbio, no meio é que está a virtude. Podemos interpretá-lo por aí. E as formas geométricas, no provérbio, por exemplo, pedra que rola não cria musgo. Nesta aqui eu gostaria de fazer um pequeno à parte no que diz respeito a aspectos de didática da matemática, porque com os meninos mais pequenos, a forma como como é habitual explicar as características e as diferenças entre sólidos de revolução e prismas tem a ver com o facto de uns deslizarem e outros rolarem. E no caso do cilindro, ele não só desliza, não só roda, como também desliza. Portanto, aqui, quando nós falamos nas pedras que rolam, poderíamos estar a pensar numa aproximação a uma esfera ou então a um cilindro e, portanto, essas tais ideias do rolar e associar a sólidos de revolução. Passando ao módulo 3 e, portanto, àquele que eu considero ainda mais subtil, portanto, onde se pode subentender alguns aspectos matemáticos, aqui os aspectos matemáticos vão para o âmbito da noção de noções de lógica, para funções, mas agora com aspectos mais avançados no estudo das funções, como são o caso das concavidades, dos máximos e dos mínimos. Também a questão das sucessões, mas isso está no próximo slide. A questão de sucessões aritméticas e sucessões geométricas, por exemplo, quando nós dizemos que quem conta um conto acrescenta um ponto, esta ideia de que vamos acrescentando mais um, podemos pensar numa progressão aritmética de razão 1. Por outro lado, quando dizemos que dinheiro e santidade a metade da metade, aqui podemos pensar numa progressão geométrica em que a razão será de 1/2 e, portanto, vamos ter 1/2 de 1/2 de 1/2 por aí adiante. Também temos aqui a noção de volume, que aparece com esta ideia de que, por exemplo, o saber não ocupa lugar, podendo distinguir e destacar um pouco aqui esta ideia do que é o espaço, o volume e o que é que significa esta ideia do saber, se ocupa ou se não ocupa lugar, depois numa interpretação mais alargada. E, finalmente, a ideia de infinito, que é uma ideia muito difícil em matemática, especialmente para os meninos mais novos, e, portanto, aqui, de algum modo, poderíamos apoiar-nos em algum provérbio popular para começarmos a introduzir estes aspectos. Um que lhes trago é: basta um dito para um desgosto infinito. Passando para a última fase da minha apresentação, que vantagens se antevêem do uso dos provérbios populares portugueses no ensino da matemática? A ideia que me parece e que gostaria de transmitir é que, por um lado, e espero tê-los convencido de que há aqui um ponto prévio que devemos ter em mente, que é, nos provérbios populares portugueses, há conteúdo matemático para abordar em sala de aula de matemática e em vários níveis de ensino. Portanto, posto isso,
E eu penso que os provérbios que eu referi, portanto, há muitos, não é? Mas os que se enquadram no modo 1, explícito, eu penso que essas noções matemáticas seriam adequadas aos primeiros anos de escolaridade do primeiro ciclo do ensino básico, portanto, seria o primeiro e segundo ano. O módulo 2, implícito, seria mais adequado para os terceiros e quarto anos do primeiro ciclo de escolaridade, ainda que tenham potencial para ser usados no segundo ciclo do ensino básico. E o terceiro módulo, o subtil, eu penso que esses sim teriam que se adaptam e se adequam preferencialmente ao ensino secundário, onde a capacidade de abstração e os conhecimentos matemáticos surgem mais desenvolvidos. Portanto, mais 2 ou 3 observações. A primeira é que o mesmo provérbio pode ser usado em níveis de escolaridade diferentes, que a utilização de provérbios permite criar tarefas com contexto cultural real, e isso faz com que tenhamos atividades como a leitura e a interpretação do provérbio, a identificação e contextualização das noções matemáticas nele envolvido, a análise crítica das mesmas e a construção de conhecimento matemático novo. Ou seja, isso tem a ver com a interdisciplinaridade, dá uma ideia mais alargada da dimensão cultural da terra e do país das crianças e promove tarefas epistémicas, são as tarefas mais elaboradas que nós pretendemos que os alunos sejam capazes de efetuar. A finalizar, gostaria de referir que isto é um estudo etnomatemático dos provérbios populares portugueses que não pretende de maneira alguma ser exaustivo. Estou a continuar a tentar estudar mais alguma coisa sobre ele. A categorização que propomos pode, na nossa modesta opinião, servir como um ponto de partida para outros estudos que a melhorem, aprofundem, enfim. E, finalmente, propomos algumas explicações para muitos dos aspectos etnomatemáticos que foram identificados e que podem servir de guião para algum professor que pretenda utilizá-los na sua sala de aula. Remetia para o texto que enviei para submeter às atas deste colóquio, porque aí estão mais detalhados e com mais exemplos dos provérbios que foram tratados. Muito obrigada, agradeço a atenção, é tudo. Obrigado, para a professora Cecília, por esta belíssima ligação entre duas áreas bastante distantes uma da outra, ou pelo menos aparentemente distantes uma da outra. Eu creio que há aqui uma pergunta e um comentário. A pergunta vem da nossa colega e associada finlandesa, Outilao Akangas, que pergunta, provavelmente a Cecília já conhecerá o sistema de numeração de Maticussi, em que efetivamente os provérbios são também colocados lá num sistema de classificação de provérbios. Portanto, se realmente tinha conhecimento disso. Não tinha, mas agradeço imenso, porque tudo aquilo que eu possa aprender a respeito da matemática nos provérbios, estão-me a ouvir, não estão? Tudo aquilo que eu possa aprender da ligação dos provérbios com a matemática é extremamente útil. Portanto, eu agradeço imenso o contributo da colega, da participante que fez essa observação. Vou procurar e vou informar-me com mais detalhes sobre isso. Há também um comentário que o professor está sem som. Há um comentário também que tem a ver com o facto dos provérbios serem, de alguma maneira, muito próximos da matemática no que diz respeito à sua capacidade de ser, digamos, sintéticos. Não sei se... Sim, concordo que sim, que no fundo é o conseguir concentrar numa frase curta uma ideia muito concreta e, no fundo, às vezes aspectos não é às vezes, é a maioria de aspectos práticos da vida e, portanto, também tem a ver realmente com essa síntese da matemática que dá, consegue, no fundo, criar modelos muito, muito simples, entre aspas, simples, mas
que permitem entender outros aspectos mais complexos. E, portanto, eu penso que realmente há essa proximidade, sim, entre o tipo de linguagem, digamos assim, a linguagem matemática e a linguagem contida num provérbio, em termos de síntese de ideias. Há também ainda uma outra questão que tem a ver com o seguinte: será que o provérbio grão a grão enche a galinha ao papo também servirá para com crianças de tenra, na primária, no ensino básico, poder ser um auxiliar para entenderem a subtração? Sim, a subtração e não só. Portanto, sim, sim, o exemplo do provérbio grão a grão enche a galinha ao papo é um dos tais que se pode usar em níveis diferentes de escolaridade com fins diferentes. Eu dei o exemplo no caso de um nível mais elevado em que estavam a tentar perceber como era a construção dos números naturais. Portanto, ao juntar mais um e que a quantidade vai sendo cada vez maior e que se obtém sempre por este meio, ou por este processo. Para os meninos pequeninos, sim, pré-escolar e primeiro ciclo, primeiros anos, mesmo no primeiro ano, pode ser muito útil porque é a ideia de que nós vamos tendo o que é a unidade, o que é o um, e o que é o muitos e poucos, e que vamos podendo ter mais um, ou podemos ir tendo menos um, realmente pela subtração, no sentido em que a galinha vai comendo e ao ir comendo vão reduzindo os grãos que temos. Portanto, pode realmente ser usada de várias formas e haja criatividade do professor para os poder utilizar. Penso que será muito adequado, sim, também à questão dos meninos pequenos, quer da adição, quer da subtração, quer propriamente de perceber a quantidade dos números, o ir aumentando, o ter um, o ter dois, o ter três, assim sucessivamente. A contagem. Agradeço imenso. Não vejo aqui mais perguntas, mas penso que, como a professora Cecília disse, naturalmente que agora também com outros conhecimentos que poderão vir de outras áreas para ajudá-la nessa belíssima investigação e até para dar, digamos, maior conhecimento à etnomatemática que ainda provavelmente para muitos não é um ramo conhecido e que é tão importante que, de facto, merece que essa sua investigação tenha continuidade. Muito obrigado. Obrigada.